Olá, boa noite para você que acompanha a nossa programação. TV Notícias de hoje começa agora e você confere comigo os destaques. Uberlândia e Universidade recebem ministro da Venezuela. Oportunidade para saber mais sobre a realidade do país em outras perspectivas. Hoje tem o nosso quadro Mercado de Trabalho, tem vagas de emprego e estágio. Estimular desde cedo a prática do esporte. Crianças tiveram um dia especial e praticando atletismo. Mostra cultural com filmes produzidos por crianças e adolescentes desperta o interesse dos estudantes pelo cinema e a arte da literatura. E qual a importância da internacionalização dos territórios para o desenvolvimento das cidades e regiões? Nós vamos responder no TV Notícias de hoje, que está no ar. Ontem, muita gente teve a oportunidade de saber mais sobre a realidade política, econômica e social da Venezuela e, claro, das condições de vida do povo de lá. Crise econômica, instabilidade política, incerteza sobre o futuro. O ministro conselheiro da Embaixada da Venezuela, Gerardo Maldonado, destacou a importância de falar sobre a realidade do país de várias perspectivas e que os brasileiros tomem conhecimento dos fatos que acontecem por lá. A Venezuela está enfrentando uma batalha. Nosso povo está enfrentando uma guerra econômica, uma verdadeira guerra econômica. É sempre melhor ver as realidades e eu falo sempre, mire, você pode ver CNN, mas também tem que ver Telesur e criar um juízo de valor verdadeiro da situação. É aí onde radica a verdadeira realidade da pessoa. A palestra foi organizada pelo Núcleo de Estudos Marxistas sobre a América Latina. O diretor do núcleo e idealizador do evento, professor Aldo Duran, diz que o objetivo é promover a troca de ideias sobre o contexto latino. A importância desse evento é duplo, né? Sobre a Venezuela mesmo e como que é recepcionada os fatos, né, como que são veiculados fatos sobre a Venezuela aqui no Brasil. E o outro objetivo é justamente se inserir no objetivo da internacionalização da UFO. Ainda no terceiro período de economia, a estudante Gabriela decidiu desde cedo iniciar os estudos no núcleo e está sempre envolvida na organização de eventos como esse. Tenho muito interesse, eu gosto muito de estudar a América Latina. E acho que a gente estuda muito pouco na graduação, tanto no ensino médio quanto na graduação, e a gente sabe muito pouco sobre isso, então é bem interessante. Tem chovido em boa parte da região, melhorou muito a umidade do ar, aliviou um pouco aquele calor. Vamos saber como fica o tempo nesta sexta em Uberlândia e outras cidades da região. Em Uberlândia, o dia começa bem nublado, tem possibilidade de chuva, mínima prevista de 18 graus e máxima de 26. Em Patos de Minas, a sexta vai ser de sol e chuva a qualquer hora do dia. A temperatura varia entre 15 e 27 graus. O dia começa mais fresco em Araguari, mas logo esquenta, mínima de 16 e máxima de 25 graus. Tem previsão de chuva. Em Estrela do Sul, muito calor. Os termômetros devem marcar 19 graus pela manhã e chegar a 28 à tarde. Deve chover ao longo do dia. E em Ituiutaba, a sexta já começa quente. Tem previsão de chuva. A temperatura varia entre 21 e 29 graus. E agora nós vamos falar do potencial que Uberlândia e outras cidades ou regiões têm pensando no contexto da internacionalização dos territórios. Como expandir os negócios, fazer com que os produtos e serviços extrapolem fronteiras. E o papel do empresariado, do poder público. Quem vai responder para a gente essas e outras perguntas também é o consultor, administrador Johan Schneider. Johan, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo, é claro, na nossa cidade, no nosso país e na nossa universidade. A gente fica muito feliz. Obrigado aqui, agradeço a oportunidade de poder falar aqui para o público de vocês. A UFO é um grande parceiro nosso aqui nesse projeto e já me sinto quase uberlandino, né, de tanta receptividade que recebo. E a gente percebe pela fluência na nossa língua também. Johan, quando a gente fala de internacionalização, a gente tem que pensar que tudo deve ser um investimento contínuo e deve começar da base, principalmente na formação de profissionais em diferentes áreas. Perfeito. A internacionalização, nós estamos realmente criando um projeto inovador aqui em Uberlândia, porque nós estamos dando uma
uma envergadura, uma amplitude ao processo de internacionalização que não é apenas a empresa. A empresa, isoladamente, ela não consegue, às vezes, se desenvolver quando não tem um ecossistema, como se chama hoje em dia, né? Uma ambiência que favorece, que facilita, que fomenta, não é? E a mão de obra qualificada, ela faz parte desse ambiente. Se eu não tiver mão de obra qualificada na minha região, eu tenho que ir para outra região, né? Ou vai acontecer o chamado brain drain, né? Se também não tiver uma qualidade de vida no ambiente, na cidade, na região, as pessoas qualificadas, elas podem querer sair da região e ir para outras cidades ou outros países. Um exemplo concreto é Recife, onde o Porto Digital, que é um grande polo de desenvolvimento de informática, está sofrendo o brain drain, né, a saída de profissionais para os Estados Unidos, por causa da crise. E quando a gente fala em crise, eu acho que é oportuno dizer também, dá para aproveitar muito o desenvolvimento que a gente tem de melhor aqui, para realmente extrapolar fronteiras e fazer negociações e a comercialização diretamente, nós temos que aproveitar essas oportunidades? Olha, é aquela velha história, né? A crise, ela nos exige a fazer mais, naturalmente. E nisso surgem oportunidades, surgem até maneiras diferentes da gente enxergar o próprio negócio. Afeta a todos nós, até a mim como consultor, a gente precisa rever como é que a gente faz os negócios, o nosso trabalho. E a internacionalização, na verdade, ela está no meio dessa mudança das megatendências mundiais. Se diz, inclusive, que o capitalismo, nesse modelo antigo, né, ele está chegando ao fim, porque a atração do capital, a atração dos grandes projetos, não é mais o maior foco e o único foco nesse trabalho de atração de investimento. É muito mais importante hoje você atrair e reter talento. Quem gera os negócios do futuro são os jovens de hoje que estão na faculdade, que estão na universidade, que estão se preparando e que na maioria das vezes estão em faculdades que não estão diretamente ligadas aos negócios. Não é? Quer dizer, engenharia, é biotecnologia, é telecomunicações. E se eu não criar como território, aí a gente chega à competitividade do território, se eu não criar uma ambiência favorável, de qualidade de vida para esses jovens, eles vão se embora. E o desenvolvimento econômico local do futuro de Uberlândia está conectado com eles. Então, a responsabilidade da administração pública, da própria universidade, Uberlândia é abençoada, né, com uma universidade com 23 faculdades. Quando eu cheguei aqui, eu vi isso, né, numa cidade de 600 mil habitantes, não é isso? Sim, um pouco mais. 23 faculdades é uma coisa absurdamente grande e é uma base muito importante para apoiar esse desenvolvimento. Para a gente encerrar, o nosso tempo infelizmente é muito curto, mas assim, já fazendo um balanço justamente da sua última fala, eu vou puxar o gancho. Qual é o balanço que você faz, tanto em termos de talentos humanos que a nossa cidade tem, claro, a universidade, a cidade em si, o papel do poder público, do empresariado, como é que foi esse envolvimento com as suas experiências aqui pela nossa cidade? Olha, tenho que dizer, e não estou dizendo isso porque estou falando ao público de Uberlândia, mas assim, grata surpresa, é um povo, um empresariado muito ativo, empreendedor, e já tem aqui uma iniciativa extremamente importante que é o CODEM, que é o Conselho de Desenvolvimento, com uma visão 2100, não é em toda a cidade você encontra esta visão de longo prazo, e que fundado por empresários com uma visão de independência do poder público, não é, que sempre fica sujeito a mudanças radicais por qualquer motivo, e dentro disso entidades como o SEBRAE, que me trouxe, não é, como a própria UFO, como a FIUB, como a FIENG, que são muito atuantes. Então realmente tem um campo fértil para desenvolver esse projeto. Que bom, Alior, muito obrigado pelas informações, esclarecimentos. Mais uma vez, seja muito bem-vindo e volte mais vezes. Agradeço e estou sempre à disposição. Muito obrigado. E depois do intervalo, mostra cultural com filmes produzidos por crianças e adolescentes desperta o interesse dos estudantes pelo cinema e também pela arte da literatura. E ainda, vamos falar sobre a trajetória dos estudantes cotistas que se formaram nas universidades e institutos federais. Eu faço um rápido intervalo e volto já.
Uma mostra de filmes produzidos por crianças e adolescentes de Uberlândia despertou o interesse nos estudantes pela magia do cinema e também pela arte da literatura. O projeto Dedo de Versos e o projeto Cine Olhar oferecem cultura, diversão e muito aprendizado. Aos poucos as crianças vão chegando, elas vão assistir filmes e a um sarau literário, tudo feito por alunos de escolas públicas da cidade. Para o músico e compositor Enzo Banzo, o projeto Dedo de Versos desperta a criação literária. O poema ganha voz e vida, não ficando só no papel. A gente acredita que a poesia tem esse poder, assim, de despertar na criança, no adulto, na pessoa, esse gosto com a vida, esse brilho no olho. Júlia Mascarello trabalha na ONG Ação Moradia, uma das instituições que receberam a amostra itinerante de curta-metragens e de festival de poesias. A assessora de projetos fala o quanto essas apresentações são importantes para as crianças. A gente vê que elas desenvolvem vários aspectos cognitivos, psicológicos. São essas áreas artísticas, né? Chamam muita atenção das crianças e contribuem para o desempenho escolar delas. Enfim, para o dia a dia, para o comportamento mesmo interpessoal, então é muito benéfico para elas. Isabelle tem 9 anos e tem um sorriso contagiante. Ela é aluna da ONG e fala com alegria e entusiasmo sobre o que viu e aprendeu na apresentação de artes. Eu senti muita alegria e eu gostei muito da peça. Se tiver aqui todo dia eu vou vir, se puder. Aline Miguel foi uma das responsáveis por ensinar e fazer com que as crianças e adolescentes desenvolvessem filmes e conhecessem um pouco mais sobre a 7ª arte. O Cine Olhar, ele é um projeto que as crianças e adolescentes da região leste tiveram a oportunidade de vivenciar o cinema. Desde a criação do roteiro, da produção, da construção de cenários, figurinos, personagens, até a finalização. E hoje a gente está aqui realizando a mostra, né, onde a exibição desses filmes que esses meninos realizaram. E tem gente que se apaixonou pelo que viu e garante que vai se dedicar ainda mais nos estudos. Se quiser ser um cineasta, se na vida crescer, ter além da arte, eu acho que o audiovisual é o caminho mais fácil que tem para seguir essa carreira. Quando eu entrei eu não sabia nada disso. Aí eu fui aprendendo aos poucos e hoje eu vi que eu sei muitas coisas, aprendi muitas coisas. Atividades que fazem muita diferença na formação, principalmente de vida dessas crianças e adolescentes. O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros promove o primeiro colóquio Conversando com o NEAB. No evento, também acontece o encerramento do curso de formação A Cor da Cultura. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávio. O colóquio Conversando com o NEAB acontece nos dias 1º e 2 de dezembro. Para ter mais informações, eu converso com a Cíntia Camargo Viana, ela é coordenadora de ensino do NEAB da UFO. Professora, conta pra gente sobre esse evento, o colóquio, e também tem um evento especial que é o encerramento do curso de formação. A gente está fazendo agora, dia 1 e 2, o encerramento do curso de formação de professores, que é fruto do financiamento do edital 90, né? Então é feito com apoio da Reitoria de Extensão e Cultura. E junto com essa atividade, que é uma atividade do curso de formação, a gente está promovendo o primeiro colóquio Conversando com o NEAB. Conversando com o NEAB foi um projeto desenvolvido ao longo desse ano. Nós fizemos encontro com pesquisadores que trabalhavam com estudos afro-brasileiros aqui na universidade. Professora, quem pode participar desse evento? Toda a comunidade é convidada a participar. Nós estamos pensando especialmente nos professores em formação e nos professores em serviço, nos estudantes que produzem trabalhos acadêmicos dentro desse universo do que a gente está chamando de estudos afro-brasileiros, mas toda a comunidade pode participar, é convidada a participar. Agora vamos então reforçar o convite, o dia, o local. Então, o primeiro colóquio do Conversando com o NEAB e o seminário de encerramento do curso de formação de professores da Cor da Cultura vai acontecer no dia 1 e 2 agora de dezembro, aqui nas dependências do Campo Santa Mônica. O auditório e a sala podem ser encontrados no site do NEAB e também deve ser colocada uma notícia no site da universidade. Professora Cíntia, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações.
No Brasil, o sistema de cotas para o ingresso no ensino superior é garantido por lei. Cada universidade ou instituto federal adota mecanismos específicos antes e durante o processo seletivo. O que a gente pouco fala é sobre a realidade desses cotistas depois que concluem os cursos, os estudos. E, claro, como se deu toda a trajetória desse aluno. Sobre isso, eu converso com o professor da Universidade Federal de Minas Gerais, o Rodrigo Ednilson de Jesus, que também é pró-reitor adjunto para assuntos estudantis da UFMG. Rodrigo, obrigado pela sua presença. Você está aqui na cidade, né? Veio a convite da nossa universidade também para palestrar, inclusive, do Observatório de Políticas do Instituto de Ciências Sociais. O que a gente pode falar dessa experiência sua em estudar o assunto e trocar ideia com educadores, com estudantes, inclusive, também? Para mim é uma satisfação muito grande falar sobre essa pesquisa, porque ao mesmo tempo é uma divulgação e um convite também para estudantes para participarem dessa pesquisa e falarem sobre a sua trajetória. A pesquisa foi motivada principalmente pela tendência que as pessoas ainda têm de se posicionar ou contra ou a favor da política de cotas, como se ela não fosse uma realidade e como se ela fosse ainda acontecer. A gente tem hoje mais de 15 anos de algumas experiências de política de cotas e alguma coisa que a gente precisa entender é como que o ingresso na universidade, ele marca a vida das pessoas, das suas famílias, das comunidades, mas também como que a presença desses estudantes pode mudar a própria estrutura das universidades. E falando nisso, sem tocar muito nesse caso de ser contra ou a favor, mas o que a gente tem hoje de consistente, de políticas inclusive, para a manutenção desse aluno cotista dentro das universidades? Na verdade, eu acho que a gente tem pelo menos duas dimensões. A gente tem as universidades que, mexidas com a presença desses estudantes, criaram determinadas políticas de permanência, né, seja nos seus institutos, né, seja a partir dos conselhos universitários, políticas de permanência socioeconômica, mas também políticas de permanência pedagógica. E a gente tem também, pelo menos nos últimos 5 anos, um aumento do financiamento para a assistência estudantil, para a permanência desses estudantes, e hoje a gente vive uma situação em que a gente fica preocupado com a manutenção e com o aumento desses recursos, porque a entrada desses estudantes exige também a modificação de algumas estruturas para possibilitar uma conclusão com qualidade, uma conclusão com sucesso. Rodrigo, e até uma curiosidade pessoal, como é que fica a vida desse jovem, principalmente, porque a gente sabe que é uma mudança, talvez até no próprio destino da condição familiar, porque muitos vieram de uma condição socioeconômica desfavorecida, famílias mais pobres, e conseguem concluir um curso superior, vão para o mercado de trabalho. Como é que fica isso, essa mudança na trajetória de vida de toda uma família? Então, o nosso entendimento é que, embora a política ela seja dirigida ao indivíduo, ela muda de forma muito significativa a configuração de uma família inteira, de uma comunidade. Se a gente pensar o caso de estudantes indígenas que ingressaram por cotas e concluíram cursos antes não imaginados, isso muda a própria expectativa dos irmãos mais novos, dos parentes mais novos. Então a política ela tem uma potência de mudar não apenas na profissão dos sujeitos, mas principalmente no projeto de nação que nós queremos construir por meio da educação. Rodrigo, só para a gente encerrar, o que você deixa de consideração, e até pelos encontros que você tem tido com alunos, e a gente sabe que não são só alunos beneficiados pelo sistema de cotas em si, quer dizer, não são só alunos cotistas, mas como é que tem sido a aceitação por falar do assunto e por buscar mais políticas públicas a favor desse tipo de sistema também? Essa é uma pesquisa de visibilidade, né? De visibilidade não apenas dos desafios, dos entraves que as universidades precisam enfrentar para garantir essa permanência, mas é também visibilidade das histórias de vida desses estudantes que muitas vezes é colocado na invisibilidade quando as pessoas dizem que são contra, porque como se nem tivesse começado essa história. Essas histórias já começaram, transitaram e tem alguns desfechos muito positivos e outros negativos. Importante é que a sociedade brasileira
conheçam essas trajetórias esteja também. aberta ao novo conhecimento, é claro, sempre. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, é sempre bom recebê-lo. Venha mais vezes a Uberlândia, a nossa universidade também. Será um prazer, muito obrigado pela recepção. E é importante reforçar que Rodrigo, então, veio a convite do Observatório de Políticas Públicas do Instituto de Ciências Sociais aqui da universidade. Depois do intervalo, estimular desde cedo a prática do esporte. Crianças tiveram um dia especial e praticando atletismo. Tem ainda o nosso quadro Mercado de Trabalho, com vagas de emprego e estágio. Eu faço um rápido intervalo e volto já. Você procura uma oportunidade no mercado de trabalho? A gente dá algumas dicas para você. Tem vagas de estágio e emprego para Uberlândia região. Vaga para assistente administrativo em imobiliária. O salário é de R$ 1.800, mais vale transporte e convênio médico. Como requisitos, experiência no setor administrativo e imobiliário, ensino superior completo e informática avançada. Vaga também para coordenador de teleatendimento. O salário é de R$ 2.150, benefícios a combinar. E como requisitos, ensino superior em administração ou áreas afins, experiência com gestão de equipes em call center e Excel intermediário. E ainda uma vaga para assistente comercial, o salário de R$ 1.800. Tem ticket de alimentação e vale transporte. E como exigência, experiência com vendas, ensino superior completo e informática intermediária. Vagas de estágio em análises clínicas. A bolsa auxílio é de R$ 650, mais insalubridade. E como benefícios, vale transporte e ainda ticket de alimentação, mais uniformes. É necessário cursar técnico em análises clínicas, técnico de laboratório ou técnico em patologia. Vaga de estágio também em marketing. A bolsa auxílio é de R$ 937, mais vale transporte. E como exigência, cursar ensino superior em marketing. Vaga de estágio em atendimento a clientes. A bolsa auxílio é de R$ 700, mais vale transporte. E como exigência, cursar ensino superior em administração. Todos os currículos devem ser cadastrados pelo site da CDL, www.cdlud.org.br. A atividade física deve começar desde cedo e com a prática de exercícios. Alunos do curso de Educação Física da UF promoveram o 22º Festival de Atletismo. Mesmo quem não tinha muito conhecimento sobre a modalidade, não quis saber de ficar parado. A tarde foi de muita diversão e em cada exercício realizado as crianças mostravam ânimo e muita energia. Assim, elas aprendem as técnicas do atletismo. Para os nossos alunos, né, do curso de Educação Física, é que eles tenham vivência com alunos da Educação Básica, trabalhando o atletismo de forma brincada, com jogos bem lúdicos, as crianças sentirem bastante prazer em vivenciar as atividades do atletismo, que são as corridas, os saltos, os arremessos. E a garotada não disfarça mesmo a alegria. Eu corri, brinquei, pulei, fiz um monte de coisa. Eu gostei, foi muito legal. Muitas tarefas, da hora. A única regra aqui é se divertir. E depois do corre-corre, uma pausa para tomar uma água, afinal, se hidratar é importante. O festival não é para provocar competitividade ou rivalidade, e sim para despertar o interesse pela prática do esporte. A professora Adriane trouxe os alunos dela e participou também das atividades. Através dessa participação aqui, além do envolvimento dos meninos, que os meninos saem daqui muito satisfeitos diante das possibilidades, também mostra isso pra gente. É possível trabalhar o atletismo na escola, né? Por meio da materiais alternativos, adaptações de atividades, né? Isso para nós também é como se fosse uma formação continuada. Este é o 22º Festival de Atletismo, organizado pelos alunos do 2º período do curso de Educação Física da UFO. Eric é estudante do curso e fala com orgulho de ser um dos organizadores do evento. A gente teve várias comissões, a gente teve discussões, a gente teve que organizar, a gente teve que debater diversas formas de fazer o evento realizar da melhor maneira, né? E o mais importante de tudo isso é, de fato, estimular a prática do exercício físico desde cedo. O TV Notícias de hoje termina aqui. Boa noite para você e até amanhã.